Já anunciada em fevereiro, a nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tomou posse já em meio a furacões políticos. Cartada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para melhorar a articulação do governo no Congresso, ela tenta alinhar os planos junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Outra missão é sinalizar com as representantes do Centrão, junto ao governo, e dialogar com outros nomes de apoio, como o ministro da Fazenda, Antônio Haddad, com quem tem trocado rusgas. Para piorar, uma fala misógina do presidente Lula colocou Gleisi Hoffmann no holofote de outra crise presidencial. Confira na edição número 51 do Linha Política com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, estamos de volta aqui. Tivemos uma paradinha para período de carnaval e tudo mais, mas já voltamos com assuntos quentes. Porque Gleisi Hoffmann assumiu o Ministério das Relações Exteriores e, olha, assumiu já em meio a alguns furacões. Primeiro saber do senhor, professor. A ex-presidente do PT, ela chega e os mais próximos tendem a acreditar que é talvez aí, a medida do presidente Lula na tentativa de reforçar a página, ou melhor dizendo, o aspecto do governo mais alinhado à esquerda. É isso mesmo? O senhor acredita que é uma forma dele fincar mais o pé num governo que parece ainda meio perdido? Qual linha está seguindo? Olha, Francisco, a impressão que eu tenho é que o PT fez um tranco de arrumação, né? Porque ele percebeu claramente que a direita, imagina os candidatos da direita, agora se lançou aí o Caiado com o cantor, quer dizer, a direita não tem candidato, né? O Tarcísio é uma incógnita. Ele continua dizendo que não é candidato, mas que ele quer ser candidato. E aí eu acho que o Lula deu um freio de arrumação no PT. Ou seja, ele fortaleceu a esquerda, quer dizer, buscando as origens do PT, fortalecendo a esquerda, mas ainda o PT, para mim, me parece uma grande incógnita. A indicação da Gleisi me parece que é um ato de gratidão do Lula para com ela, porque ela tem resistências dentro do próprio PT. Foi um ato de gratidão porque ela foi a única, foi presidente do PT quando Lula estava preso, em que o PT parecia que estava sendo totalmente destruído. Ela segurou a barra, levou o PT até toda essa tormenta que o Lula passou, e segurou o partido. Então o Lula parece que nomeou como um ato de gratidão, porque ela parece que visitava o Lula quase que diariamente lá em Curitiba, né? A posse dela foi uma coisa assim, uma apoteose. Mais de 2.000 pessoas lá, né, no Palácio do Alvorada. A questão das emendas, que me parece que Lula colocou ela lá para ter um diálogo com o Centrão, me parece que a questão das emendas, as emendas constitucionais, da maneira como estava sendo feito, me parece que ela veio para organizar isto, mas veja, tem não sei quantos deputados indiciados pela Polícia Federal com a questão das emendas. Há uma cisão dentro do PT, porque o Lula queria agora o Edinho, né, como presidente do PT, mas me parece que já está havendo uma reação contrária. Em resumo, Francisco, o que eu acho é que tanto a direita como a esquerda estão tentando colar os cacos de ideias que não se adaptam mais ao mundo de hoje. Eu tenho a impressão nítida que o Lula realmente perdeu todo o seu
entusiasmo. Ele me parece que está cansado, apesar de ainda ter muita força ainda para fazer as gafes que ele faz, né? Mas eu acho que politicamente ele está cansado, ele está esgotado. É o problema da idade, né? E num ambiente que está se modificando politicamente no Brasil. Então, eu não sei qual vai ser, né, essa questão da Gleice como ministra. A impressão que eu tenho é que o Lula está traçando algum caminho na sucessão. Alguns cenários, ele está formando alguns cenários com ele presidente ou com ele não presidente, né? Eu também não entendi por que ele deu esse apoio ao Geraldo Alckmin para falar sobre os alimentos. Talvez para nós que acompanhamos políticos, para mim ele colocou o Geraldo lá para dizer o óbvio, porque os preços não caem tirando o ICMS, né? Porque o ICMS já da cesta básica já foi retirado há muito tempo. Então, esse espetáculo também do Tarcísio, agora dizer que quem tirou foi o próprio Geraldo Alckmin em 2015. Eu acho que, de uma maneira geral, tanto a direita como a esquerda, elas estão tentando se reorganizar, mas com bases totalmente inseguras, e eu não vejo assim uma solução de arranjo definitivo. Tendências vão ficar, tanto da direita como da esquerda. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho. E a Gleice, pode ser que ela faça um bom trabalho de articulação, pelo menos segure um pouco o Centrão, né? Mas eu acho que o Lula está aí com cenários, ele está formando cenários para a sucessão de 26. A economia vai ficar desse jeito. Pois é. 26 vai ser desse jeito também. 25 a gente não vai crescer, 26 também não vai crescer, né? E a relação dívida pública PIB vai aumentar, né? Enfim, a gente não tem uma noção clara do que vai acontecer. E eu acho que essa sensação é a mesma, tanto da direita como da esquerda. Agora, professor, se a gente for pensar na personalidade da Gleice, né? A Gleice não é uma figura fácil, é uma figura polêmica, até mesmo dentro do próprio partido, como o senhor já citou, mas parece que a nomeação dela vem, claro, sempre no pensamento de 2026, tem uma eleição se aproximando, né? No nosso pensamento, aliás, só para a gente ter uma ideia, no momento que a gente está gravando aqui, são 569 dias para as eleições, parece muito para alguns, para quem vai disputar é pouco, mas ao mesmo tempo parece ser algo para tentar melhorar a condição do agora, né? Claro, pensando no futuro, mas no frigir dos ovos ali, a situação do agora. O senhor citou a movimentação da Gleice com relação ao próprio Centrão, também com relação com o Congresso, né? A Gleice já dando declarações sobre a necessidade de um melhor diálogo, de alinhamento, de acertar quais os planos de cada um e saber quais são os pontos de interesses parecidos. Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir, num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma. Agora, por outro lado, ela também é uma figura de dificuldade dentro do próprio governo. Haja visto que a ministra já teve que falar, por exemplo, sobre seu colega, né, o outro ministro, dessa vez ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem chegou a trocar algumas críticas e farpas, mas ela já citou a questão do Fernando Haddad, a necessidade de entender os projetos, entender os planos e se alinhar também.
É uma figura que o senhor falou, né? Parece mais entre aspas, um presente dado, mas para este momento, governo Lula em baixa. Aliás, só para a gente lembrar, teve pesquisa IPEC nessa quinta-feira aí, mostrando Lula com uma desaprovação de 55%. Em março do ano passado, 33% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em julho, 37%. Em setembro, 35%. Em dezembro, 34%. Agora, 27%. Um ano atrás, 33% avaliavam o governo como regular. Depois, 31%, 28% e 30% em dezembro e agora. Ruim ou péssimo? 32%, 31% e 34% em 2 rodadas. Agora, 41%. Não souberam ou não responderam 3% em março do ano passado, 2% em 3 pesquisas. Agora, 1%. Você acha que é a bola da vez, neste momento, uma tentativa mais arrojada de fortalecer governo ou porque o Lula está sem nomes? Eu acho que o Lula não tem nomes, né? Eu acho que ele não vai enfrentar essa reeleição. Ele vai, lógico, vai polir o seu capital político, né, de apoio, porque, na verdade, quando a gente fala hoje sobre a queda da popularidade do Lula, o retrato atual, né? Ele está perdendo a popularidade. Mas quando você faz uma análise numa linha do tempo maior, ele tem ainda, na média, uma grande possibilidade de ganhar as eleições em 2026. Se ele conseguir manter o país do jeito que está agora, né, economicamente, em 25 e 26, repetir 26, eu acho que ele pode ter sucesso. Mas, na verdade, o que eu acho é que tanto o PT, tanto a direita como a esquerda, eles estão sem rumo. Eles não sabem o que fazer. O PT tem um racha dentro do PT, né? É isso que você acabou de falar, essa desavença entre a Gleice e o Haddad, que, na minha opinião, me parece que o Lula tira o Haddad como candidato para 26. Então, essa aparência do Geraldo Alckmin, por que não pensar numa dobradinha Geraldo, PSB e vice Gleice Hoffmann? É uma solução para o PT, se bem que o Geraldo não consegue mais, eu acho, esse impacto eleitoral, né? Ele, de uma certa forma, jogou fora todo o seu patrimônio político, na minha opinião. Veja pelas atitudes dele, enfim. Eu acho que a função da Gleice, por isso que o Lula colocou ela lá, é coaptar o centrão, é segurar o centrão. Porque, na verdade, quem vai decidir a eleição vai ser o centrão. Para onde o centrão tender, né, vai o candidato ter uma força muito grande do centrão. Então, quem vai definir as próximas eleições é o centrão, porque eu acho que a direita e a esquerda estão com dificuldades de apresentar nomes, né? Pelo cansaço do Lula, que eu acho que ele está cansado mesmo, ele já não está coordenando as ideias. Exato. Você veja o pânico do Sidônio Palmeira atrás dele quando ele começa a falar, né? Porque ele gosta de falar, né? E aí... acho que ainda está naquele sindicato e tal. Mas o Sidônio fica tenso, né? E aí ele falou aquela bobagem lá que botou uma mulher bonita para coordenar. É nisso que eu ia engatar agora, professor, porque assim as polêmicas do governo Lula têm sido, vamos dizer assim, inflacionadas. Claro, primeiro tem a situação econômica do país, a preocupação, a sensação econômica, na verdade, que é mais do que a condição hoje, né? Que com relação aos preços e tudo mais. Mas há uma forma de se esquentar, de tentar apagar o incêndio com gasolina. Só que a ação é essa feita, às vezes, pelo próprio presidente. O senhor estava citando essa fala, né? Aliás, uma das falas desastrosas do presidente nos últimos meses. E ontem nós tivemos essa situação de Lula, entre aspas, dizer que nomeou uma mulher bonita para poder negociar, né? Claro que ele fala uma outra palavra. Portanto, trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado.
Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara. Isso, professor, causa, vamos dizer assim, uma sensação, não digo de descontrole, mas parece de falta de coordenação quanto ao que o presidente vai falar e dá combustível, claro, para a oposição. A própria Gleisi, de certa forma, vamos usar o popular aqui, de certa forma ela passou um pano para o presidente, mas essas falas, é claro que agravam, principalmente quando a gente fala em eleitorado. Por exemplo, o eleitorado de Lula caiu muito entre as mulheres também, né? Estou dizendo isso dentro das pesquisas que têm apontado a baixa aprovação do presidente. Primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade eles, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres. Professor, como é que vai fazer para tratar isso, como eu estava dizendo agora, né, quase, ou melhor, bem menos do que 600 dias das eleições, planejar, articular e ao mesmo tempo ter que aguentar algumas falas totalmente, vamos dizer, tortas do presidente? É isso que eu estou dizendo, que a minha opinião é essa, né? Quer dizer, tanto a direita como a esquerda perderam o discurso, né? Perderam aquilo, porque eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, não que os nossos índices de educação cresceram, né? Não cresceram como a gente gostaria que crescesse, e que a sociedade tivesse um acréscimo de cultura política, mas a gente percebe claramente que aí a gente tem que falar sobre isso, que é a questão das igrejas, né? Eu vou falar de uma maneira geral das igrejas que hoje têm uma certa influência nesse eleitorado, que era o eleitorado do PT, em que a gente percebe claramente isso. A imprensa tem publicado vários depoimentos e livros já sobre isso. Eu acabei de ler agora 2 livros sobre isso, em que essas igrejas estão colocando, trazendo uma nova mensagem através, né, dos seus pastores, ou seja, de todo o movimento cristão, uma valorização do homem, né? Muito típico de uma influência de direita, capitalista, né? Porque isso é do individualismo, né? Que é a base do capitalismo, né? E a base do liberalismo. Essas igrejas, parte dessas igrejas importam coisas que vêm dos Estados Unidos, né? A gente sabe disso. Inclusive na questão do rito, na questão... Então, a população brasileira hoje está vendo, por exemplo, o pé de meia, o Bolsa Família, todos aqueles argumentos que, de uma certa forma, davam sustentação ao Lula, eles estão entendendo que isto nada mais é do que a obrigação do Estado. Ou seja, isso não é mais um favor político. Isso é uma obrigação que o Estado tem que dar. E essa questão do empreendedorismo que está surgindo, ou seja, a valorização do homem, saindo de uma dependência e buscando o seu próprio destino. Por isso que eu acho que a direita e a esquerda no Brasil não está conseguindo entender a sociedade. Porque a sociedade, me parece que evoluiu sobre esse aspecto. E os políticos continuam com aqueles discursos antigos, velhos, ultrapassados, achando que, né, dar dinheiro
distribuir dinheiro resolve a questão. Não é por aí, né? Eu tenho lido ultimamente muito sobre isso e isso é uma realidade. O perfil do eleitor está se modificando. E então, veja, o Lula está abrindo agora fundo de garantia, a questão do consignado para privado, ou seja, está aumentando, melhorando o crédito. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem hoje ser valorizadas. Elas querem sair à rua à tarde, passear, não ter o seu telefone celular roubado, ir ao supermercado, poder comprar, não ter esses solavancos de preço, essas medidas do governo que agora não tanto, mas de colocar uma quantidade enorme de recursos na sociedade. Eles já estão percebendo que isso gera inflação. Então, eu acho que a sociedade está enxergando a questão política de uma outra forma. Então, eu acho que é isso que os políticos, de uma certa forma, não estão entendendo. Daí, então, essa dificuldade de ter um líder que congregue essas forças. Agora, ainda, né, é uma ideia que pode prosperar, mas isso demora anos para, de uma certa forma, se estratificar, né? Mas eu acho que a ida da Gleice mais ou menos para ter um controle sobre o Centrão. Porque você veja, o próprio Kassab já falou, né, declarou que o Lula não vai ganhar a eleição. Quer dizer, há um certo desgarramento e há um certo fortalecimento do Centrão, né? Então, eu acho que o Lula está exatamente colocando um freio de arrumação no Congresso para poder tentar chegar até 2026. Se bem que, professor, eu acredito que aquela fala, né, do Kassab, foi em fevereiro, a fala dele sobre Lula perder a eleição, me pareceu mais estratégia do que opinião, viu? Mas, só para a gente citar, e essa análise que o senhor estava fazendo sobre a forma como a sociedade está identificando as necessidades e os posicionamentos políticos das nossas lideranças, né? Isso numa forma geral, mas ao mesmo tempo dá para a gente fazer uma análise dividida aqui, ainda dentro dessas questões mais polarizadas. Se é Bolsonaro que tem uma fala dessa, primeiro que eu acho que a esquerda voltou a falhar, porque voltou, e quando eu digo que a própria Gleisi Hoffmann, é claro, está dentro do time, não dá para ampliar a crise, a gente entende, mas passar um pano para a fala misógina do presidente, mas a esquerda voltou a falhar quando mostra que não, que é o famoso, sabe, dois pesos, né? Duas medidas, assim, o famoso pau que bate em Chico não bate em Francisco, que era preciso um puxão de orelha a Lula, que parece que não vive em outro momento, né? O senhor citou no começo da sua fala, no começo do programa, políticas do passado, e Lula parece estar preso ainda a conversas, a falas, a diálogos de um passado que não é mais usual. Mas, por exemplo, se essa fala fosse de Jair Bolsonaro dentro e ser recebida pelo eleitor de Jair Bolsonaro, ela não me pareceria uma crise. Pelo contrário, constrói um personagem que o eleitor bolsonarista gosta, né? Até o contrário, até dentro do que o senhor estava citando também, né? A gente viu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falar durante o governo Bolsonaro e agora após o governo Bolsonaro, por diversas vezes, ela mesma mulher, mas tendo várias falas misóginas. Agora, com relação a Lula, a dificuldade maior para a sua articulação, para a sua comunicação de governo e eleitoral também, a gente já pode dizer isso, porque a campanha não oficial já está por aí, porque Lula parece não conseguir conversar com o seu eleitor, né? E já tem sido criticado por eleitores, não necessariamente aqueles mais com viés de esquerda, mas até mesmo alguns já dentro da esquerda já têm feito críticas
mais pesadas, assim, ou pelo menos vão pesando aos pouquinhos essa crítica ao presidente. Professor, queria encerrar com o senhor, só para a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas como a política perdeu a mão, como as nossas lideranças parecem cada vez mais não entender o significado de declarações, de falas, de comportamentos de um presidente, né? Seja Lula, seja Bolsonaro, a gente vê que a presidência da República tem sido pautada por declarações que mais parecem declarações de um botequim, né? Exatamente. Você tem toda a razão. Nós estamos vivendo um momento de nível político no Brasil muito baixo. Você veja a postura do presidente da Câmara com referência aos seus pares, pedindo a eles que tenham educação, mínimo educação, né? Quer dizer, quando um presidente de um plenário que representa o país, onde estão lá os representantes do povo, o presidente da Câmara pede para que os deputados tenham educação, né? Eu acho que o Lula perdeu o discurso dele ficou velho, e como eu disse a você, fazer essas benesses, essas bondades, não funciona mais. Não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer paz, a sociedade quer tranquilidade, a sociedade quer poder viver, né? Não esses sobressaltos, esses altos e baixos. Cresce 3,4% num ano, não cresce no outro ano. Quer dizer, essa instabilidade econômica, né? Agora, com referência de uma operação de rescaldo, vamos dizer, de tudo isso que está sobrando aí, o PT tem algumas vantagens. Por exemplo, a questão do Trump, né? A ligação da imagem do Trump ao Bolsonaro é um fator extremamente positivo se ele souber utilizar, né? A questão dessa relação que o Trump está colocando o Brasil, né? É possível que o PT, se souber utilizar, me parece que não está sabendo utilizar, pode ter aí um alentozinho. O outro aspecto é o julgamento, que vai começar agora dia 25, a semana que vem, né? E vai começar daqui a 10 dias, vai começar o julgamento do Bolsonaro. E isso também vai dar uma repercussão negativa. Então, eu acho que a direita vai ficar esse bloco radical do Bolsonaro, e vai ficar uma outra direita que está aí, em que eles estão aí tentando se agrupar. Ratinho, o próprio Caiado, né? O Zema lá em Belo Horizonte. Mas sem voto, na minha opinião, sem condições de arregimentar o país. Então, eu acho, assim, numa visão até um pouco catastrófica, né? A gente vai ter coisas assim, em termos econômicos, social, eleitoral, muito desagradáveis nesse final de governo de Lula. E a falta de perspectiva de melhora para os próximos anos. Então, eu acho que a sociedade está começando a se movimentar. Como eles dizem, né? As placas estão se movimentando, né? Tectônicas estão se movimentando. Então, eu vejo que a gente vai ter muita coisa nesses 2 próximos anos, até a eleição. E não vejo com bons olhos. E aí o risco de aparecer aí novamente um indivíduo que vai dizer que não é político, que tudo que está aí está errado, tudo tem que ser modificado. E a gente já viu esse filme no Brasil, né? Então, eu acho, Francisco, que é preocupante a situação do país, política e economicamente. Muito bem, professor. São vários assuntos dentro do único universo, tem muita coisa para a gente poder acompanhar. A semana que vem vai ser bem forte, há uma expectativa por aí, como o senhor citou, vem aí também a questão do próprio julgamento pela frente. Então, assim,
Teremos as próximas edições da Linha Política, elas prometem, porque tem muita coisa para a gente poder discutir aqui. Professor, muito obrigado por mais uma participação, por mais um programa, e vamos continuar acompanhando por aqui o que esse pessoal tende a nos entregar na política, né? Um abraço a você, Francisco, e a todos aí. Até mais. Essa foi a edição número 51 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da TV Bandeirantes, Jovem Pan e TV Globo. Ficamos por aqui. A apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezio Henrique.